Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar em C# sobre métodos get e set. O que é que viriam a ser os métodos get e set? A convenção de chamar método que vai atribuir valor para um campo é de set, e um método que vai retornar valor de um campo, a convenção é chamar ele de get, que eles também são conhecidos na literatura como accessors, que é o get, e mutators, que é o set. O que é isso? Vamos lá na prática. Então, em vez de eu chamar esse método aqui definir agência, uma convenção bastante forte que todo programador orientador a objeto segue é chamar ele de set. Set e o nome do campo aqui, no caso, agência. Então, isso aqui ele dá a ideia que é um método que foi criado para jogar um valor no seu campo. Então, quando eu for fazer, se eu fosse fazer de número, seria 7 números. Se eu fosse fazer de saldo, 7 saldos. Se eu fosse fazer de titular para jogar um valor, seria 7 titular. Esse é um padrão muito seguido na orientação a objetos. É obrigatório? Não. Mas, se você quer se apresentar como programador, orientação a objetos e ser respeitado, você tem que seguir esse padrão de get e set. E aqui, quando é um método para retornar o valor de um campo, em vez de eu coloco get e o nome do campo. Então, esse tipo de método é sempre chamado de set e esse tipo de método é sempre chamado de get. Repetindo, método para jogar valor em um campo começa com set. Método para pegar, retornar o valor de um campo é o get. Essa convenção é uma convenção bastante forte, então o ideal aqui seria eu colocar esses outros atributos aqui, esses outros campos, como privados e criar um método get e set para cada um desses meus campos. Em Java, por exemplo, funciona assim: a gente coloca o private e cria get e set para todos eles. Só que a gente vai ver que o C# tem uma forma mais fácil de fazer isso, para eu não precisar ficar repetindo isso toda hora. A gente deve ver isso nas próximas aulas. Mas aqui o que eu quero que vocês entendam é o get e o set. Pessoal, depois que eu coloquei os nomes lá dos meus métodos get e set, eu tenho que vir aqui no programa principal e mudar de acordo com os novos nomes. Então, set agência, que é para jogar o valor de agência. Aqui para obter é get. Aqui para definir também é set, que a gente mudou o nome. E aqui é get. Não pode esquecer disso, que a gente mudou o nome dos métodos. Se eu executar, vai continuar funcionando da forma que deveria estar funcionando. Então, todo método set, ele segue esse padrão aqui. É o modificador de acesso, normalmente aqui é o public, void, porque um método para jogar valor ele não retorna nada, ele só vai receber o valor e atribuir para o campo, set e o nome do campo, igual a gente fez lá, set agência. E ele sempre recebe um parâmetro que é o mesmo tipo do valor do campo, porque para eu jogar, por exemplo, para eu jogar agência, para eu jogar um valor em agência, a agência é um string. Então ele tem que receber no meu set um string. Não tem por que eu receber aqui um double, sendo que eu vou jogar o valor na agência e a agência é string. Então ele vai sempre receber o mesmo tipo. E aqui o valor, que é uma variável qualquer, o nome que eu quiser chamar aqui, que é o valor que eu vou jogar para o meu campo. Então, set sempre segue public, é sempre void, o nome, set e o nome do campo,
o tipo do campo e uma variável aqui, que vai ser a variável que ele vai receber e vai jogar no meu campo. Então, set sempre segue esse padrão. E o get também tem o padrão dele, o modificador, que é o public, o tipo do campo, get o nome do campo e retorna esse campo. Como assim? Public, string. Por que string? Agência é um string. O get serve para retornar o valor do campo. Então, eu estou retornando aqui o campo. Qual é o tipo desse campo aqui? É uma string. Então, meu método vai retornar uma string. Get e o nome do meu campo, que aqui no caso é agência, e normalmente não tem parâmetro nenhum. Por quê? Ele não precisa de informação de fora. A informação está armazenada aqui dentro já. Ele só vai retornar ela. Então, é parênteses vazios. Pessoal, por hoje é só para falar um pouquinho de getSet para vocês entenderem, e a gente vai ver depois especificamente no C# outras formas de trabalhar com esse conceito aí de get e set.